Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Estamos finalizando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É muito bom ter vocês aqui comigo. Vamos para a nossa meditação. Nossa meditação está lá em João 32 ao 51 e Atos 1:13, que diz assim: Os amigos especiais de Jesus. Quando Jesus voltou do deserto, foi direto para o meio do povo que ouvia João Batista. João o viu e anunciou que Jesus era o Messias, que libertaria o mundo do pecado. André e um outro João ouviram aquilo e começaram a seguir Jesus. Depois de conversarem com Jesus, André ficou tão contente de ter encontrado o Messias que correu a chamar o seu irmão Simão. No dia seguinte, à beira do rio, Jesus chamou Filipe, que deixou seu trabalho e correu para chamar o seu amigo Natanael, que também seguiu a Jesus. Ao todo, Jesus teve 12 discípulos. Foram eles: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Mateus. Esses foram os 12 apóstolos, porque Jesus ele entendia que ele precisaria de ajuda, e que ele sozinho seria bem mais difícil. E essas pessoas andaram com Jesus todo o seu ministério. Eles foram amigos de Jesus. Passaram por várias situações porque eram seres humanos, assim como cada um de nós. Mas eles fizeram a vontade de Deus. Que nós possamos fazer a vontade de Deus sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esta semana que nos destes. Te agradecemos pelo dia. Te agradecemos pela nossa vida e pela nossa saúde. Te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde e livre a nossa família de todo o mal. Proteja cada um de nós, proteja nossos amigos, esteja com o nosso colégio, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro ano, nós vamos hoje para a nossa revisão de História. A nossa revisão de História lá do segundo bimestre, que fala da convivência familiar. Isso mesmo, a convivência familiar. O que é isso, professora? É o que nós passamos com a nossa família durante o dia a dia. São as nossas atividades, são a maneira com que a nossa família convive. E existem vários tipos de família, como vocês já estudaram. Mas nós vamos falar especificamente dessa convivência. Quem é a sua família mesmo? Existem famílias diferentes, famílias grandes, famílias pequenas. As famílias do passado eram diferentes das famílias atuais. As casas, elas eram diferentes das famílias passadas, para as famílias atuais. Então, nós vamos ver um pouquinho disso, certo? Primeiro ano, nós vamos lá para o livro de vocês, Nós vamos lá para o livro de vocês, lá na página 53, e nós vamos começar a ver isso. Mas é só para você relembrar, porque a atividade que nós vamos fazer é a atividade em folha, porque do seu livro você já realizou todas as atividades, tá bom? Vamos lá? Primeiro ano. Aqui nós vamos falar nesse capítulo, no capítulo 6, a convivência familiar, Prática do amor. Nós vamos falar sobre lições de vida. O que é isso, professora? São alguns aspectos das nossas famílias. Por exemplo, a família de vocês, ela tem já as suas rotinas, o que vocês gostam de comer, o que vocês gostam de fazer juntos. E isso é muito importante, porque isso é a convivência familiar. E essa convivência, ela traz lições, A família, ela aprende as primeiras lições sobre como viver no mundo e como conviver com as pessoas. O que os membros da família falam e fazem nos mostra como devemos agir e falar. Vocês, crianças, vocês são o espelho dos pais.
De que maneira? Da maneira com que o pai de vocês ou a mãe de vocês age, em algum momento vocês vão agir também dessa maneira. É na família, né, é nesse convívio familiar que nós aprendemos as primeiras noções, né, algumas noções de higiene, respeito ao ambiente, gentileza, respeito e bondade e cooperação. Isso nós aprendemos na nossa família, né? É uma coisa que nós já trazemos de casa. Essas atitudes nós vamos aprendendo na nossa casa, né? Você já traz de casa essas primeiras informações que são do convívio de vocês. E tudo isso, esse convívio, ele traz algumas histórias, ele traz alguns momentos especiais. Vocês começam a observar que tem determinados passeios e locais que vocês preferem ir, que vocês gostam de ir. E assim as famílias elas vão formando as suas identidades. Olha só aqui, a gente pode ver que existem alguns ditados populares que são repetidos há muito tempo. Tipo, sua avó falava, seu avô, os seus pais, e agora está passando para vocês. Tem um exemplo disso que diz assim: a união faz a força, né? Quando casar Sara, a pressa é inimiga da perfeição. São alguns ditados populares que muitas pessoas falavam no passado e hoje ainda reproduzem por, por, por serem situações que eram de convivência familiar, né? Por exemplo, a união faz a força. É muito voltado para que nós possamos estar unidos em prol de algo que vai dar certo, porque nós estamos unidos, né? Se você caiu, se machucou, eles diziam muito, quando você casar, Sara, né? E se você vai fazer alguma coisa com muita pressa, provavelmente não vai dar certo, porque a pressa ela é inimiga da perfeição, né? E também tem as famílias do passado. As famílias do passado elas costumavam ser muito grandes, né? As mulheres elas não tinham o hábito de trabalhar fora, elas ficavam cuidando da família. E hoje nós podemos observar que isso é diferente. As famílias elas já são menores e há necessidade com que as mulheres trabalhem fora e também cuidem de suas famílias. Nesse capítulo também nós podemos observar alguns tipos de moradia, né, das famílias. Assim como hoje, cada um procura a sua moradia de acordo com as suas necessidades. Aqui, primeiro ano na nossa atividade, aqui fala convivendo em família, né? É muito bom ter uma família. Família você encontra ajuda para viver. A família é a união de pais e filhos. Nela você encontra força, apoio para crescer juntos e aprender a ser feliz. Aqui nós vamos encaixar nos quadrinhos as palavras, né, que fazem uma família feliz. Não é uma cruzadinha, tá, gente? Nós só vamos encaixar as palavras nos quadrinhos corretos. Amor, trabalho, união, amizade, carinho e paz. Você vai ver qual é o quadradinho, né, a sequência de quadradinhos que tem o mesmo número das letras e você vai encaixar, certo? Essa atividade aqui é como vive a família. Vocês vão observar as figuras abaixo e pintar como você vive com a sua família. O que é que vocês gostam de fazer juntos, né? Passear, ir para a praia, assistir TV, lanchar juntos. O que é que vocês gostam de fazer juntos, né? Como é que a família de vocês vive? É isso que vocês vão mostrar para a gente um pouquinho. Professora, nós gostamos de fazer tudo. Posso pintar tudo? Pode, fique à vontade. É o que a sua família faz, certo? É como vocês convivem. Nessa atividade aqui, primeiro ano, nós vamos conhecer um pouquinho da família de vocês. Essa aqui é a família do João, né? Chegou uma nova irmãzinha para ele. Então, vocês vão contar aqui para mim e me dizer quantos membros tem na família do João. E depois vocês vão me falar um pouquinho da família de vocês, né? Como é sua família? Nós queremos conhecer um pouquinho dela. O nome do seu papai, o nome da sua mamãe, quantos irmãos você tem, né? O nome dos seus irmãos. E vocês vão me dizer quantos membros tem a família de vocês, certo? Essas atividades, elas são bem simples, é só para relembrarmos o nosso assunto, ok? Primeiro ano, e qualquer dúvida você vai tirar com a professora na aula Zoom. Eu aguardo vocês lá. Então, primeiro ano é isso. Eu aguardo vocês na nossa Zoom. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós vamos tirar lá.
ok? Um beijo para vocês e fiquem bem.